Que Deus abençoe. Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias. Capítulo 18, Jeremias capítulo 18. Eu vou ler um texto muito conhecido da igreja, os irmãos já conhecem esta ocasião, este relato bíblico de cor, mas eu gostaria de me deter rapidamente sobre este texto esta noite. Jeremias capítulo 18, a partir do verso de número 1 até o verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus. Quero colocar nesta oração, então, o agradecimento pela bênção que minha esposa recebeu. Cremos na cura completa, cremos em Cristo Jesus, ressuscita mortos, sara os enfermos, cura os abatidos, os oprimidos e todos de qualquer mal. Quero também colocar nesta oração o senhor Paulo, pai do Luciano. Vamos orar por ele, teve um AVC, gostaria de colocar ele em oração. Vamos orar pela vida do Vitor também, neto da irmã Ana, e gostaria de colocar o irmão, o Cláudio, seu Cláudio, nas nossas orações. É pai de uns amigos que moram em outra cidade. Vamos orar por eles também, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Te agradeço, Senhor, pelo milagre que o Senhor operou na vida da minha esposa. Graças te damos. Tu és um Deus de milagres, de cura, e nós cremos na cura completa. Obrigado, Senhor, porque Tu estás no controle de toda a situação. Nosso corpo é Teu, nossa saúde está em Tuas mãos. O Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta. Ó Deus, e nós cremos na cura, Senhor, do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Ó Deus, e pedimos a Tua cura sobre todos os irmãos presentes, aqueles que estiverem aqui enfermos esta noite. Cremos que o Senhor é poderoso pelo
poder do Senhor para curar estas enfermidades, libertar a cada um, Senhor, seja qual for a enfermidade que esteja no corpo, que seja destruída em nome de Jesus. Senhor Deus amado, pedimos a tua bênção sobre a vida do seu Paulo, estenda as tuas mãos sobre ele, ó Pai, para que a saúde dele possa ser restaurada. Ó Deus, pedimos a tua bênção também sobre a vida do Cláudio, estenda as tuas mãos sobre ele, para que a saúde dele também seja restaurada, que ele venha a conhecer e a viver para o Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos também, te pedimos, sobre a vida do Vitor. Ó Deus, toque na vida dele, Senhor, traga paz àquele coração. Senhor Deus amado, graças te damos por estar juntos, reunidos esta noite em teu nome, Senhor, e pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco pela tua palavra poderosa. Senhor, que esta palavra caia como uma semente, ó Pai, uma semente que cai sobre um terreno bom, que ela possa germinar e produzir frutos para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome somente. Abençoe, Senhor, a todos que ouvem esta mensagem, que ela possa ser, ó Deus, um instrumento de cura para os corações, que ela possa ser, Senhor, um instrumento de salvação para algumas vidas, que ela possa ser, Senhor, um instrumento de libertação para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, pedindo e te agradecendo por tudo. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, lemos esta noite esta maravilhosa profecia, este relato de Jeremias. Jeremias foi um profeta em Israel que profetizou como uma advertência ao povo de Judá. Ele está profetizando por volta do século 6 antes de Cristo. E diria que os babilônios iriam destruir Judá, e assim aconteceu. Precisamente Judá foi destruída, Jerusalém foi destruída no ano 586 antes de Cristo, pelos exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. É quando o povo de Israel vai para o seu cativeiro. O reino norte já tinha ido para o cativeiro em 722 a.C., porque eles deram as costas à voz do Senhor, se rebelaram contra a palavra de Deus, e Deus enviou profetas após profetas, advertindo o povo, mas a nação não se arrependeu. Então a Síria foi levantada por Deus, e vieram os exércitos assírios e destruíram Samaria, que era a capital do reino norte de Israel, no ano 722 a.C., e levaram cativos os judeus. Mas continuou o reino sul, o reino de Judá, e Deus continuou enviando profetas, e um desses profetas era Jeremias, para avisar o povo que se arrependesse dos seus pecados. E o povo de Judá, então, à semelhança do reino norte de Israel, não se arrependeram. Então, no 6º século, em 586 a.C., Deus levanta os babilônios para destruírem Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e levaram os judeus para o cativeiro, onde eles ficaram 70 anos sob o domínio dos babilônios, até retornarem com Zorobabel e reconstruírem com Neemias os muros de Jerusalém. Então aqui no tempo, na linha histórica que nós estamos com essa profecia, é anterior à destruição de Judá,
na época dos babilônios. Deus então envia Jeremias à casa do oleiro. Bom, eu acho que essa geração mais nova não sabe muito bem o que é um oleiro, mas vocês da geração mais antiga um pouco sabem o que é um oleiro, aquele que trabalha com o barro, que faz vasos de barro, que molda os vasos de barro, que faz também tijolos, né? Hoje em dia temos aí as olarias que fazem os tijolos, e nesta época principalmente sobre os vasos de barro. E aí então Jeremias vai até a casa do oleiro, quando Deus o envia lá, e quando ele chega à casa do oleiro, ele vê que o oleiro estava moldando um vaso de barro em suas mãos, naquela roda giratória, e que de repente o vaso se quebra. Antes de ficar pronto, ele se quebrou nas mãos do oleiro. Então o oleiro amassou novamente o barro e dele moldou um novo vaso. E aí então Deus diz a Jeremias, no verso de número 6, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E a partir daí Deus chama Israel no texto para o arrependimento. Ou seja, aquela era uma metáfora que Deus estava fazendo, era uma ilustração à casa de Israel, e dizendo que Deus queria moldar Israel, mas que Israel deveria se arrepender, como nós lemos os versos posteriores, onde Deus diz: se eu falar que vou fazer o mal sobre uma nação, por causa dos seus pecados, e eu decretar que essa nação será destruída, mas se essa nação se arrepender, então eu não vou fazer o mal que tinha decretado sobre esta nação. E ao contrário, também ele diz: se eu tiver decretado bem sobre uma nação, mas eles praticarem o mal, então eu não farei o bem que tinha falado sobre aquela nação. Então é um aviso à casa de Israel, para que eles se arrependessem, porque o mal já estava decretado. Deus já tinha determinado que eles iam ser destruídos. Mas como vocês sabem a história, Israel não se arrependeu e foi destruído. Depois, no cativeiro, houve o arrependimento. Então Deus retomou a nação de Israel. Irmãos, eu creio que esse texto, embora trate de Israel num momento mais próximo, ele também, numa circunstância mais ampla, ele traz alguns princípios importantes que acredito servir para todos nós. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com a igreja esta noite é o de que este texto me ensina que todos nós fazemos parte de um processo em andamento. Todos nós fazemos parte de um processo em andamento. Somos um processo em andamento. Assim como o oleiro estava ali moldando aquele vaso, e o vaso ainda não estava completo, o vaso ainda não estava terminado. Assim, da mesma forma, Israel fazia parte de um processo em que Israel ainda não tinha chegado ao ponto final, não tinha sido terminado. Por isso Deus se retrata a si mesmo como um oleiro, com mãos sobre o vaso, sobre o barro, e moldando o vaso na construção do templo, moldando o vaso. Então, eu acredito que isso traz uma mensagem para todos nós. Ou seja, assim como Israel era um vaso nas mãos do oleiro, e estava sendo moldado, não era algo acabado, mas era algo em processo.
assim também somos nós. Aliás, o apóstolo Paulo diz: não julgo que haja alcançado. Ele não se observa, ele não se concebe como alguém que já está num estágio final. Ele diz: eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Então eu diria para vocês hoje que todos nós ainda não estamos prontos. Nós somos um vaso em transformação no período histórico que Deus nos dá para viver, debaixo das mãos poderosas do Senhor, e estamos sendo moldados. Isso é muito importante, porque nos mostra algumas coisas fundamentais. Ninguém pode achar que já chegou ao fim do processo. Eu não cheguei ao fim do processo, você ainda não chegou ao fim do processo. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a ser moldados por Deus, segundo a vontade do oleiro. A vontade do oleiro é absolutamente importante. E aqui neste aspecto, o que vale é a vontade do oleiro sobre nós. Então nós não podemos dizer: mas eu queria ser de um jeito, eu queria ser de outro. A melhor maneira para eu e você sermos é estar na vontade do oleiro. É a vontade do oleiro que vai fazer de nós um vaso segundo o que Ele quer. Por quê? Porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é supremo, porque Ele é sábio, porque Ele é grande, porque Ele é eterno, porque Ele está acima de tudo e de todos, porque Ele pode todas as coisas, porque para Ele não há limitações, porque Ele é o Deus infinito, porque Ele é o Deus que vive por toda a eternidade, porque Ele é o Deus que contém em si tudo o que possa existir de sabedoria, e não é a sabedoria que venha fora dEle, porque é dEle que vem toda a sabedoria para todo o mundo, e todo o conhecimento está nele, e fora dele não há conhecimento que possa existir, porque Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte da perfeição, Ele é a fonte do conhecimento, Ele é a fonte da vida. Então aquilo que Ele quer é exatamente e absolutamente o melhor que pode ser para mim e para você. Não há nada que possa ser melhor do que a vontade de Deus. Às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Às vezes eu quero alguma coisa para mim, mas aquilo não é bom para mim. É como uma criança que quer alguma coisa, mas o pai sabe que aquele caminho que ele vai tomar não é o melhor para ele. Não é aquele o caminho que deveria ser tomado. Mas na mente da criança, na mentalidade da criança onde ela está, com toda a sua imaturidade, ela acha que ela sabe o que é melhor para a vida dela. Quantos aqui já escolheram uma profissão quando eram crianças e agora olham para trás e dão risada da profissão que queriam ser? Né? Eu tinha um irmão que ele hoje é um delegado, mas lá atrás ele queria ser poceiro, mas o poceiro dele era cavar, porque ele gostava muito de cavar poços, ele gostava de cavar buracos no quintal de casa tinha terra, e ele gostava de fazer buracos no quintal com a colher. Ele ficava fazendo buraco, ele disse: quando eu crescer, eu quero ser poceiro. Eu não sei muito bem o que é poceiro, mas na cabeça dele era alguém que cavava buracos, que fazia poços. Essa era a profissão que ele queria. Bom, uma criança acha que sabe o que quer para a vida. Nós somos uma criança nas mãos de Deus, achamos que a gente sabe de tudo da vida, achamos que a gente... Quantos anos nós temos? Quantos anos você tem? Quantos anos de vida nós temos aqui? É até engraçado falar isso. Nós temos o quê? 40, 50 anos de existência aqui dessa terra, 60, 70, 80, tem alguém aqui com mais de 90 anos? Nós temos isso. E quantos anos Deus tem? Bom, Deus é eterno, é infinito, Deus nunca teve início, Deus é o Senhor que conhece todas as coisas, então Ele sabe o que é melhor para você, pode confiar nisso, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então nós somos um processo nas mãos deste Deus, e estamos para ser moldados segundo a sua vontade. Ninguém deve achar que já chegou ao fim do processo, porque você ainda tem coisas para ser moldado.
E como é que Deus faz isso? Bom, essa mensagem agora já está indo por um outro caminho, mas como é que Deus faz isso? Ele faz isso do jeito que Ele quer, e do jeito que Ele quer é o melhor jeito. Às vezes a gente não quer desse jeito, e dói um pouco aqui, porque o vaso não gosta muito de ser moldado em certos lugares. Tem certos lugares que o vaso diz, bom, aqui está legal, eu estava precisando mesmo, se o senhor quiser colocar cabelo em mim, vai ficar melhor assim, se o senhor colocar um cabelo, molda um cabelo bonito aqui, que fica legal, mas o meu pé, até que eu gosto do meu pé, eu acho que o pé não precisa ser moldado, e aí o oleiro deixa a cabeça careca e vai mexer no pé, porque é o pé que precisa mexer, e o vaso diz, mas no meu pé, justo no pé, eu pensei que ia ser assim, mas agora está sendo de outro jeito. Deus sabe o que Ele faz comigo e com você. Importante é que quando nós temos fé em Deus, nós descansamos naquilo que Ele faz conosco. Às vezes a gente não entende as circunstâncias da vida, às vezes a gente não entende porque que de repente surge uma dificuldade, surge um problema dentro de casa, surge um problema na vida, a gente não entende porque algumas coisas que a gente quer, algumas pessoas que a gente quer casar, não dá certo para nós, a gente não entende isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Se você está na mão do oleiro, descansa nas mãos do oleiro, Ele sabe o melhor para você. Você é algo que ainda não está acabado, fique tranquilo. Agora também não se culpe, não olhe para você e diga, meu Deus, mas eu ainda estou feio, estou muito feio. Você não está acabado ainda, calma, você não está terminado, está no processo de Deus. Talvez você olhe para si e diga, mas tem muita coisa aqui que está faltando mesmo. Porque quem olha um oleiro moldando um vaso, diz, ainda falta muita coisa, não chegou no final, só vai parar quando chegar no final, e Deus ainda não chegou ao final conosco. Por isso nós precisamos entender que Deus está fazendo a obra na nossa vida, e por isso nós não devemos ficar decepcionados, dizendo, não, mas eu não gostei muito do tamanho do meu pé. Deus faz do jeito que Ele quer, não chegou ao final ainda, Deus está fazendo. Mas ao mesmo tempo também, você não deve olhar para o outro e querer que o outro já seja acabado. Tem gente que quer que o outro já esteja em estágio final, né? Casa com a mulher e acha que ela tem que ser perfeita. Bom, se você quer uma mulher perfeita, é melhor ficar sozinho, porque nem ela é perfeita e nem você é perfeito. Ninguém está acabado ainda. Todos nós estamos num projeto, num processo de Deus. Deus está moldando. Deus está moldando. Então eu não posso olhar para o outro e achar que o outro tem que ser também exatamente aquilo que já está acabado, perfeito. Não, Deus está no processo, Deus continua agindo no seu povo. Eu vejo isso em Israel, Deus agindo em Israel. Só que Israel era mais ou menos igual a gente, era complicado. Israel volta e meia fazia coisas erradas, e isso é muito importante. Nós precisamos aprender a não ficar acomodados e deixar que Deus faça a obra que Ele quiser fazer em nossa vida. Porém, há uma segunda lição aqui neste texto, e essa lição é a de que nesse processo que todos nós estamos participando, todos nós, o pastor não é perfeito, está no processo, está aprendendo, você também. Neste processo há a possibilidade de acertos, glória a Deus, mas também há possibilidade de fracassos. Eu vejo isso nesse texto. Vejam que o vaso estava na mão do oleiro, e o vaso estava indo bem, o vaso estava ficando legal, o vaso estava sendo construído, estava ficando bonitinho o vaso, mas de repente, eu tenho uma raiva desses de repente, mas de repente, o vaso se quebra, ele se estraçalha, não estraçalha porque não estava duro, estava mole, ele se arrebenta na mão do oleiro. O fracasso chega. Isso nos mostra que Israel era um país que tinha acertado em muitas coisas, mas de repente eles começavam a errar, e aí se arrebentavam na mão do oleiro, e se quebravam totalmente. E o exílio foi uma dessas ocasiões em que Israel se despedaçou na mão do oleiro. Ele precisou ficar 70 anos no exílio, para depois voltar para a sua terra.
Então, irmãos, isso nos mostra que nós podemos sim acertar, a gente pode acertar, e muitas vezes a gente acerta na vida, mas muitas vezes, quando tudo está indo bem com a gente, de repente o vaso se quebra. Você já teve essa experiência? Você estava indo bem, estava feliz, não estava mais se irritando, estava se comportando bem dentro de casa, mas de repente vem um filho lá e tira você do sério, aí você grita, você faz uma coisa que não devia fazer, e meu Deus do céu, o vaso se quebrou, novamente. Isso é importante, porque acontece. Às vezes você está indo bem no seu trabalho, você está indo bem na rua, mas de repente alguma coisa acontece e aquilo vem contra você e dá uma sensação de fracasso, porque a gente percebe o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos incapazes, o quanto nós dependemos da presença, da graça, da ação de Deus sobre nossa vida. A gente olha para nós mesmos e vê, mas Deus, você já fez isso? Deus, de novo, eu fiz de novo, errei outra vez. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está tentando acertar, está indo bem, o vaso está ficando, parece que está dando uma forma legal, e de repente, plá, pronto, racha uma parte, estraga uma parte. Isso acontece com todos nós, e eu acredito que acontece com vocês também. São muitas as situações que levam um vaso a se quebrar. São ações externas, agentes externos que de repente provocam uma rachadura no vaso, que provocam um problema. Às vezes não é de você, vem de fora. Vem alguém que joga uma seta, alguém que de alguma forma te provoca, alguém que te pisa, alguém que te machuca, alguém que faz alguma coisa, um agente externo, e isso provoca em você uma rachadura. Às vezes, há um agente interno, que provoca um mal-estar no vaso. O vaso está indo bem, mas de repente há uma perturbação lá do passado, uma consciência lá de trás, um pensamento que vem, que acaba com o seu dia, que deixa você semidepressivo, uma dificuldade que está lá dentro de você, e que precisa ser mudado, e que precisa ser moldado, e que você nem sabia que estava lá, mas de repente aflora, e estraga novamente o vaso. Às vezes é uma falta de resistência da sua parte, você está ali e achava que você tinha toda a resistência, mas aí vem uma tribulação, daquela que você diz, mas a Bíblia fala que não vem tribulação nenhuma, que seja acima da nossa capacidade, não vem nenhuma tentação que seja acima, e a palavra tentação e tribulação, elas são intercambiáveis no grego, não vem nenhuma tentação que seja acima daquela que a gente pode suportar, mas de repente você, pum, não cedi, a tribulação foi demais, não aguentei, explodi, não tive resistência, e você conseguiria, mas você de repente não esforçou-se o suficiente, não descansou o suficiente em Deus, não confiou o suficiente, e não teve resistência naquele momento. Às vezes vem o desespero, às vezes é alguma dureza de dentro de nós, que na hora que está sendo moldado, aquilo ainda está duro, ainda não entrou na maleabilidade necessária para o oleiro trabalhar, alguma pedra, alguma coisa que está lá dentro, e aí quando o oleiro passa a mão naquela pedra, então o vaso se desfaz novamente. E Deus é assim, Deus vai com a sua mão poderosa, e a Bíblia diz isso, a palavra do Senhor, ela é penetrante, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Deus penetra com a sua mão moldadora dentro de nós, transformadora dentro de nós, e
toca naquelas realidades, naqueles caroços mais duros, naquelas realidades, naqueles tumores mais malignos, naquelas realidades mais profundas da nossa alma, que estão ali e que precisam ser extirpados, que precisam ser dissolvidos, que precisam ser transformados, para que Ele possa dar a forma que Ele quer dar a cada um de nós. Neste processo, todos nós estamos. E neste processo há acertos, mas também há fracassos. Todos nós tropeçamos. Aqui não existe super-homens. Todos nós tropeçamos e temos dificuldade. Só há uma diferença. Há aqueles que tropeçam, caem e ficam caídos. E há aqueles que tropeçam, caem, se levantam, pedem perdão a Deus e continuam o seu caminho. Na graça e no poder do Espírito Santo. Qual desses dois tipos nós somos? As mãos de Deus poderosas estão moldando em nós o que Ele tem projetado para a nossa vida. Assim como Israel foi moldado por Deus e ainda não está pronto, porque Paulo diz em Romanos capítulo 12, que o Israel se voltará para o Senhor. Bom, nós estamos vivendo agora conflitos como sempre em Israel, e aí levantam-se vozes para todos os lados, né? Não, porque o Israel que está lá hoje não é o mesmo Israel dos tempos bíblicos, não tinha como ser mesmo, senão nós teríamos que ter um Israel lá que tivesse um rei ainda, que tivesse muralhas em Jerusalém, que tivesse o templo em Jerusalém. Não temos mais aquilo, já passamos daquela época, estamos no século 21, Israel é diferente do que era naquela época, mas Deus é o mesmo, e Deus disse que vai restaurar ainda a nação de Israel, uma promessa. O apóstolo Paulo fala sobre esta promessa em Romanos capítulo 12, muito claramente, para todos nós entendermos. Então está ali, ou seja, Deus ainda não moldou até o fim a nação de Israel, e está, às vezes você olha, está totalmente desfigurada, não é? Está totalmente desfigurada. Assim conosco, Deus está moldando o nosso coração. E nessa de moldagem de Deus, os vasos se estraçalham e depois se retomam. Porque esse texto também nos diz, ele nos fala da misericórdia maravilhosa de Deus como um fato incontestável. Ou seja, é importante destacarmos que o oleiro, no texto relatado, ele não joga fora o barro. Ele não joga. Ele não joga fora o vaso. Como o vaso se quebrou, ele amassou e o fez novamente. Isso fala da bondade, isso fala da misericórdia. Irmãos, se olharmos para a história de Israel, nós vemos uma nação absolutamente obstinada. Desde quando Deus tira, através de Moisés, a nação de Israel do Egito, e tirou a nação com mão poderosa, e tirou a nação com milagres. Foram 10 pragas, que foram acontecimentos magníficos ali na terra do Egito. E não, como se não bastasse, Deus leva a nação até a beira do mar, chamado Mar Vermelho, e Ele abre o mar para que a nação de Israel passe a pé enxuto, no meio do mar. E quando os egípcios foram tentar passar, Deus fechou as águas, e eles todos foram afogados e morreram ali no Mar Vermelho. E depois disso, Deus acompanhou a nação de Israel, e veio pelo deserto, e vinha trazendo pão dos céus, o maná que descia todos os dias para a nação de Israel, e fazia com que água surgisse no meio das rochas, e bênçãos das maiores para a nação de Israel. E eles foram vendo tudo aquilo, mas a nação de Israel era uma nação obstinada, eles eram teimosos,
Eles continuavam murmurando, continuavam pecando, e foram introduzidos na terra. E na terra eles continuaram pecando, e aí Deus levanta os juízes, porque Ele mandava as outras nações ir lá e escravizar Israel. Israel se arrependia, Deus mandava os juízes vinham, libertavam a nação de Israel, e aí continuava nisso. Foi assim durante um bom tempo, até que Deus manda, então veio para a nação de Israel os reis. E os reis que foram um pedido da própria nação de Israel, os reis vinham com maldade ou vinham com bondade, e a nação de Israel ora estava lá embaixo, ora estava lá em cima. Então o vaso se estragava e Deus pegava a massa novamente, o vaso se estragava e Deus pegava a massa novamente, até que foram para o exílio, e no exílio o vaso se estragou, mas Deus depois retomou a massa novamente, e trouxe a nação de Israel para o seu lugar, e veio trabalhando com a nação de Israel. E depois vieram novamente os problemas, rejeitaram Jesus, a massa estragou novamente, Deus pegou a nação de Israel outra vez, e aí eles foram para o exílio, a massa se estragou outra vez, e agora está estragada, mas Deus está juntando a nação de Israel. Assim é Deus. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso em misericórdia, e assim Ele faz conosco. Vocês já viram quantas vezes a gente se estraga e Deus vem lá misericordiamente? Eu não sei dizer quantas vezes eu já pedi perdão ao Senhor na minha vida toda de cristão, mas a gente vem e faz alguma coisa e Deus misericordiamente vem lá para nos moldar outra vez. Esse texto fala da grandeza e da misericórdia do nosso Deus. Ele é grande em misericórdia, grande em misericórdia. Eu sei que quando a gente erra, vem toda uma ação do inimigo às vezes no nosso ouvido, dizendo: olha, Deus não olha mais para você, Deus não ouve mais a sua oração, Deus não liga mais para você, Deus já te abandonou, não tem mais jeito para você. Mas eu digo esta noite, ainda tem jeito. Ainda tem jeito, o nosso Deus é misericordioso. Eu venho trazer, eu nem sei o porquê eu estou pregando esta mensagem esta noite aqui, mas o Espírito de Deus sabe, ainda tem jeito. Se o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui, e está fazendo você ouvir essa mensagem, ainda tem jeito para você. Você não é um vaso terminado, mas Deus quer moldar a sua vida, e ainda tem jeito. Não importa o que você tenha feito, se você se arrepender, porque este é o próximo e último ponto que eu quero falar esta noite. Além deste texto, ainda falar sobre todas essas realidades, ele fala sobre a necessidade do arrependimento. Ainda tem jeito para mim e para você, desde que entremos pelo caminho chamado arrependimento. Do verso 7 até o verso 11, nós lemos: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação, porém contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. E o verso 11 nos diz: ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e esta palavra também é para nós. Fala ao meu povo, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjado mal contra vós, aqueles que estão no pecado, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, no processo do vaso, às vezes há o quebrar do vaso, e o que Deus requer de nós, para que Ele possa nos restaurar, aquilo que nós chamamos de arrependimento.
Deus nos chama para o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é apenas pesar alguma coisa no nosso coração. Arrependimento não é apenas, olha, fiquei tão triste que eu fiz aquilo. Arrependimento é mais do que isso. Arrependimento tem a ver com transformação, tem a ver com mudança de caminho, tem a ver com mudança de atitude, tem a ver com mudança de pensamento, tem a ver com mudança de vida. Isto é arrependimento. Então Deus nos chama para o arrependimento. Quando nos quebramos, quando a gente fala uma palavra que não deveria ter falado para a esposa, quando a gente fala uma palavra que não deveria ter falado para o marido, devemos nos arrepender. Qual é o processo do arrependimento? Primeiro, peça perdão. Aí é difícil pedir perdão, é difícil, porque o orgulho às vezes é maior do que eu mesmo. O orgulho está aqui, ele quer me impedir. Não, mas você vai falar, você vai ficar como fraco. Se você pedir perdão, você vai ficar como o errado na história. Peça perdão. Não importa quem vai ficar errado. Quem vai ficar errado diante de Deus é quem não pedir perdão e quem não perdoar. Então peça perdão. Primeiro processo é, peça perdão. Esse é o primeiro passo. Mas depois de pedir perdão, o que eu tenho que fazer? Fazer de novo? Não. Mude a atitude. Peça perdão, ponto 1. Ponto 2, mude a sua atitude. Mas eu não consigo, quando eu vejo já explodi, quando eu vejo já falei mal. Caia de joelhos diante do Senhor e diga: Senhor, tira essa maldade do meu coração. Eu sou orgulhoso, Senhor, eu falo o que não deveria falar, eu sou explosivo. Muda, dá-me o caráter de Cristo Jesus, dá-me o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito de Deus? É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Isso tudo precisa ficar muito claro em nossa vida. Então, quando eu faço alguma coisa que não deveria fazer, eu devo me arrepender. E Deus novamente vai moldar, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Então, esta noite, esta mensagem é um chamado para todos nós, para que possamos entender que todos nós somos um processo em andamento. Estamos no processo. Deus nos fala esta noite: você ainda não está terminado, estou fazendo uma obra em você, e a obra que Deus faz em você é muito maior do que a obra que Deus quer fazer através de você, porque primeiro Ele quer fazer uma obra em você, no seu ser, na sua mente, no seu coração. Eu sei que você quer fazer a obra de Deus, mas o mais importante primeiro é aquilo que Deus quer fazer na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu ser, moldar o seu vaso. Primeiro Ele faz em você, molda o seu vaso, para depois fazer através de você, usa o vaso para servir a outros. Primeiro Ele faz o vaso, que é moldar você, depois Ele serve a outros com o vaso que Ele fez. É assim que Deus faz. Então Deus nos chama esta noite para dizer que nós somos um processo. Ele está fazendo de nós vasos na sua presença, e nós estamos nesse processo, mas nesse processo há possibilidades, glória a Deus, de acertos, mas também, infelizmente, há possibilidades de fracasso. E quando a gente fracassa, o que Deus faz? Ele não nos chuta para fora, Ele não pega o vaso e joga, não quero mais saber desse vaso. Ele não faz assim. Deus não é como eu. Às vezes eu vou arrumar um chuveiro e tento arrumar, e arrumo aqui e arrumo ali, e de repente eu percebo que aquele chuveiro eu não consegui arrumar. Mas não é que ele não tem mais o que fazer, é que eu não sei arrumar. Eu jogo aquele chuveiro no lixo e compro outro. Mas Deus não é assim. Ele não desiste do chuveiro, Ele pega o chuveiro novamente, Ele troca a resistência, Ele tira o fio, Ele limpa os furos, e assim Deus faz, porque Deus é misericordioso, e a misericórdia de Deus é incontestável. Aleluia! Deus é misericordioso, mas há necessidade de um elemento fundamental, e é isso que Deus chama Israel e chama a igreja para:
chamado arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, mudança de vida. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Sabe qual é o lugar da igreja, irmãos? Às vezes a gente fica muito assim, eu queria ser um pregador, queria estar lá na mídia, eu queria fazer isto, aquilo. O maior e o melhor lugar para estarmos é curvados em humildade diante da poderosa mão de Deus. O que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a misericórdia, a justiça e que te humilhes para com o teu Deus. O nosso lugar é o lugar de humildade, debaixo das mãos do Senhor. E a seu tempo, Ele te exaltará. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé esta noite. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Deus está fazendo uma obra em nós. Não cobre de você mesmo o final da obra, porque ainda não chegou. Mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Feche os teus olhos, Senhor Jesus. Tu és poderoso. Não há outro, Senhor, semelhante a Ti. Não há outro Deus acima nos céus, abaixo na terra, ou no universo, ou fora do universo, que seja como o Senhor. Só Tu és Deus, Senhor Pai amado. Só Tu és Senhor da nossa vida. Somos vasos em Tuas mãos. Como o oleiro molda o vaso, segundo a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim, ó Deus, molda a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ainda que não entendamos, Senhor, as dificuldades que nos alcançam, ainda que não entendamos, Senhor, as molduras que estão sobre a nossa vida, mas nós cremos no Senhor. Tu és Senhor da vida, Senhor dos céus e da terra. Põe Tuas mãos poderosas sobre nós, para fazer do nosso vaso aquilo que Te agrada, ó Senhor. E sabemos, Senhor, que quando fracassamos, quando quebramos, quando nos estilhaçamos, em Tuas mãos Tu não nos joga fora, mas o Senhor nos molda novamente, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Senhor, abençoe a cada pessoa que está aqui esta noite, cada pessoa que ouve essa palavra, cada pessoa, Senhor, talvez alguns estão tristes, cabisbaixos, se sentem fracassados, alguns se sentem feridos, Senhor, alguns estão decepcionados, mas o Senhor é poderoso para fazer a obra, para transformar. Faz em nós a Tua obra, que possamos ser um vaso para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, aos Teus pés, na Tua presença e no Teu amor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor.